What's up, guys? Teacher Jura aqui. Se tem um erro que acompanha a galera desde o começo do estudo do inglês até níveis intermediários, um pouquinho ali pré-avançado, é como a gente usa a palavra, o verbo can no passado. Até quando a gente tem um aluno que está desenrolando bem, está falando bem, às vezes ele para ali, pô, teacher, como é que eu falo can no passado? E essa dúvida é super justa, até porque o verbo can ele tem algumas variações no passado e nenhuma se parece com can. O que o can representa quando a gente usa ele? Pode representar poder, pode representar saber, conseguir, e cada uso desse, cada contexto desses, a gente vai usar uma forma diferente no passado. Então no vídeo de hoje a gente vai ver essas diferentes formas de usar o que no passado, como a gente usar elas de maneira correta e em que contexto a gente vai usar essas formas. Bora lá! Uma das primeiras formas que a gente aprende quando a gente está vendo o passado do can é o could. Quando é que a gente vai usar o could? Qual é o contexto que a gente usa o could? O could a gente usa para expressar uma habilidade no passado. Por exemplo, when I was a kid, I could swim really well. Então aqui a gente está representando a habilidade de swim. Okay? Quando eu era uma criança, eu nadava muito bem. Vamos a outro exemplo. Back then, I couldn't ride a bike, but my sister could. Então, naquela época, eu não sabia andar de bicicleta, mas a minha irmã sabia. Então, repare que as duas frases aqui a gente está falando de habilidades, como a gente pode falar de play football, play piano, play any instrument, ok? Sing, write, read. Então aqui todo o could a gente vai usar no passado, né, como passado de can, sempre para representar uma habilidade. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. All my friends could read and write at the age of 7. Mais uma vez, ó, todos meus amigos sabiam ler e escrever aos 7 anos de idade. Reparem aqui que a gente, nas duas últimas, a gente realmente usa o verbo saber no português, né? I couldn't ride a bike, eu não sabia andar de bicicleta, e ó, all my friends could read, todos meus amigos sabiam ler e escrever. Nem sempre, se a gente quiser pegar a tradução como ajuda, vai ser traduzido como saber. Por exemplo, na primeira frase, when I was a kid, I could swim really well. Em português, talvez não soe natural a gente colocar um sabia lá. Quando eu era uma criança, eu sabia nadar muito bem, a gente pode só meter lá, ó, eu nadava muito bem. Então, contexto é habilidade no passado, como é que a gente vai estruturar essa frase? A gente sempre vai colocar o could mais um base verb. O que é o base verb? O verbo na forma original dele, na primeira forma que a gente aprende. Não precisa se preocupar em colocar ing, colocar o verbo no passado. O could já faz o trabalho de colocar essa frase no passado. Nossa segunda forma do passado do verbo can é o was or were able to. Quando é que a gente vai usar essa forma? Que a gente tem mais palavras para representar o passado de can. A gente vai usar quando conseguimos fazer algo em uma situação pontual. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, ó. The traffic was terrible, but I was able to get to work on time. Okay? Se a gente usasse o could aqui, ele não dá essa ideia de conseguir, ele fica meio... não fica tão claro a mensagem que a gente quer passar. Então a gente precisa colocar aqui, ó, I was able to get to work on time. O que a gente está falando com essa frase? O trânsito estava terrível, mas eu consegui chegar no trabalho a tempo. Percebe que aqui a gente então realmente está fazendo esse trabalho de conseguir, né? Eu consegui chegar no trabalho a tempo. Então a gente vai falar was able, were able. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Even without Wi-Fi, we were able to send the report. Mesmo sem Wi-Fi, nós conseguimos enviar o relatório. Se a gente tivesse colocado o could aqui, we could send the report, ficaria incerto. Tá, you could, mas did you send the report? Vocês mandaram o relatório ou não? Né? Fica ambíguo. Então, aqui realmente quem faz esse trabalho de conseguir no passado, né, o can no passado é were able to. Outro exemplo aqui, ó. He was able to do a backflip on the second try. Okay? Então, ó, ele conseguiu dar um mortal para trás na segunda tentativa. Outra situação, conseguiu fazer algo em uma situação pontual. Was able to. Como é que a gente vai estruturar uma frase com was or were able to? É bem simples. A gente vai usar was able to or were able to mais base verb. Novamente, a gente não precisa trocar o verbo. Coloca o verbo da maneira original, como a gente conhece já no começo. Vamos dar uma olhada agora na terceira forma do passado do verbo can. Terceira forma, a gente vai usar o managed to, que a gente vai usar para algo que foi difícil, mas deu boa, a gente conseguiu fazer mesmo sendo difícil. Vamos dar uma olhada numa frase aqui, ó. I had only 10 minutes to catch my flight, but I managed to board just in time.
Eu tinha só 10 minutos para pegar o voo, mas eu consegui embarcar justo a tempo. Okay? Aqui, o managed to dá essa ideia de urgência, né? Que foi, pô, quase que não deu. Mas deu, consegui. Okay? Vamos dar uma olhada em outro exemplo aqui, ó. It was a tough exam, but she managed to pass. Aqui é um bom exemplo. Por que a gente está falando aqui, ó? Foi uma prova difícil, mas ela conseguiu passar. Então, ó, foi difícil, mas deu boa. She managed to pass. A gente tem outro exemplo aqui, também depende de contexto, ainda representa conseguir. Olha só. Even with all the help from his colleagues, he managed to lose the sale. Uma situação meio chata, né? Mesmo com toda a ajuda de seus colegas, ele conseguiu perder a venda. Aqui, na verdade, o que a gente está falando? Pô, ele tinha tudo para fazer uma coisa, mas mesmo assim conseguiu fazer cagada, né? He managed to lose the sale. Aqui também a estrutura é relativamente simples. A gente vai usar o managed to no passado, no caso, né? Managed to, mais um base verb, novamente, não muda verbo, mantém da mesma maneira. Vamos dar uma recapitulada então. Could, vamos usar para habilidades gerais. I could swim, I could play tennis, I could play the guitar. Was able, were able to. A gente vai usar para conseguiu fazer algo em uma situação específica. E o managed to, a gente aí sim usa para conseguiu fazer algo em uma situação específica, mas foi difícil, mas deu boa. Então essas são as 3 formas do passado do can que a gente vai usar. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para continuar recebendo os nossos vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu!